para a segunda e última parte da Casa dos Gerentes, aqui na Norte TV. Vamos agora aproveitar o facto de termos chegado ao meio do campeonato para fazermos aqui uma espécie de rescaldo daquilo que foi estas primeiras 15 jornadas. Para começar por ti, Falcão. Digamos, do que transmite, ou que se pode ver da tabela classificativa, digamos, qual é para ti a equipa que mais te surpreendeu, digamos, ou a equipa sensação desta primeira volta? Consegues apontar aí? Eu apontaria todos aqueles... Ou mais que uma, se for o caso. Apontaria todos aqueles que estão acima do Sporting e atrás do Braga, não é? São aquelas equipas que se intermeteram. Mas aí vês aí, por exemplo, um Guimarães, que digamos, será uma posição natural, penso eu. Se calhar o Sporting está muito abaixo, não é? Não acho que haja assim. Eu acho que a primeira volta do campeonato é como quase as primeiras partes dos jogos, não é? Ainda hoje estava o Jesus a dizer na flash interview que os jogos não se ganham na primeira parte, e eu faço a analogia que os campeonatos não se ganham na primeira volta, não é? Mas perdem-se. Não se ganham. Mas perdem-se. Se não ganhar, mas perder quando sim, neste caso o Sporting, neste caso sim, claro, neste caso o Sporting perdeu o campeonato na primeira volta. Mas acho que o Sporting teve uma primeira fase, uma primeira volta terrível, não é? Por tudo aquilo que já foi dito aqui no programa, e que, pronto, acho que agora na segunda volta a bandeira já está a passar para amarelo e depois vai passar para verde e já podemos ir todos a banhos. Vitor, a mesma pergunta. Eu vou a banhos com ele. Bem parecido. O Benfica e Sporting, mas ainda assim matem a pergunta. Se queres te recorde, se tem alguma equipa sensação, Benfica. Sensação? Não esperava estar em primeiro. Não, esperava estar em primeiro. Então a sensação não é uma sensação de quê? De confirmação. Exatamente, a confirmação, e acho que, tirando o Benfica, o Sporting também. Está bem, pronto, ok. Pedro, tu? Eu acho que o Porto e o Benfica estão mais ou menos iguais. Se compararmos com a época passada, o Benfica tem os mesmos pontos no final da primeira volta, o Porto ainda falta um jogo na quarta-feira, tem também mais ou menos os mesmos pontos, acho que estão mais ou menos iguais. De exceção, claro, o Sporting, está onde está. O Passos Ferreira e o Rio Ave foram agradáveis surpresas. Pois, o Vitória de Guimarães, com uma equipa que neste fim de semana recorreram a 7, se não me engano, ou 9 jogadores da equipe B, tem vindo por aí acima. Por exemplo, eu vejo, imagina o Rio Ave, numa quinta, o Passos Ferreira e o Rio Ave em quinto lugar, salvo erro. Acho que são duas equipes quarto e quinto lugar. São duas equipes bem orientadas. O Passos Ferreira em quarto lugar. Mas na segunda volta já fez isso várias vezes e depois espalha-se completamente. Mas eu estou a falar da primeira. Sim. Na segunda falaremos depois. Mas isso se calhar acontece porque o Sporting tem menos pontos. Porque o Sporting teve uma muito má primeira volta. Porque se o Sporting tivesse uma primeira volta normal, esses clubes estariam abaixo do Sporting. Porque se tu fores a ver, esses clubes em relação ao Porto e ao Benfica continuam a 10, 12, 13 pontos de diferença. Quer dizer, não há ali, não estão próximos dos primeiros lugares. Acho que era o ano passado estavam aqui. Agora 17. há Não, é assim, este ano é o Passos Ferreira e o Rio Ave. Por exemplo, os outros anos, e era uma das desilusões que eu ia falar deste campeonato, que são os clubes da Madeira. Costuma ser o Marítimo e o Nacional, que costumam dar ali por exemplo, sexto lugar. Exatamente. Este ano é diferente porque são dois treinadores jovens, o Passos Ferreira e o Rio Ave. Foram plantéis que nota-se que foram bem construídos. Souberam buscar jogadores e jogam bem. Agora o Passos Ferreira no Dragão jogou muito bem. Não esqueceu o Estoril também. Não esqueceu o Estoril. Também tem o Marco Silva, que também é um treinador jovem. Esta nova formato de treinadores interessantes. Lá está, e a desilusão um bocado da primeira volta aos clubes da Madeira, pecaram um bocado. O Marítimo está ali no meio da tabela, o Nacional um bocado mais para baixo. Eu penso que tem a ver com o investimento que se deixou de fazer. E com as competições europeias, o Marítimo com os jogos europeus. Sim, também. Mas eu penso que foi um caso de dinheiro ali, porque o Marítimo também tem a construção do estádio, os subsídios para o desporto na Madeira ficaram agora muito aquém. E reflete-se. Acho que sim. Deve ser reflexos da troca também. Acho que sim. Também. Reflexo. Eu não gosto de dizer a equipa que melhor futebol apresentou nesta primeira fase do campeonato. Pedro?
que praticou um futebol mais bonito. Nas primeiras jornadas gostei muito do Braga. Acho que o Braga jogou um futebol bonito e é jogado. Tirando na primeira. Este bonito, se eu estiver a falar em norte artística, vou dar ao Benfica, porque tem um futebol realmente ofensivo e mais agradável. Dá gosto de ver. Se for um não adormeces. Se for um futebol mais consistente, e se calhar o futebol com o Porto tem um modelo de jogo muito interessante. Na devida proporção faz-me lembrar um bocado o Barcelona, ou seja, aquele meio campo a jogar fantástico. Eu sou no intervalo. É fantástico. Tem tudo a ver. Ninguém se acreditou nisso. Falcão, para ti, quem é que te enche as medidas? Se é que alguém te enche as medidas? Rui, eu francamente acho que nenhuma equipa em Portugal está a jogar um futebol que se possa dizer digno de relevo. Né? Assim, não vejo. O Benfica, há aqui ou ali um jogo. Há aqui ou ali um jogo que realmente vês o Benfica agora com a Académica, não é? Que foi um jogo vias ali de futebol, não é? Mas acho que não estou a ver, não te posso dizer que há aquela equipa que faz. Acho que todos estão ali a jogar um futebol enredilhado. O nosso nível de futebol está muito por baixo. Está muito nivelado por baixo. E o Benfica aqui ou ali vai dar uns piques de umas nuances de bom futebol. Coisa que não se nota com o Porto, não é? Que é aquele futebol que andam ali a moer, depois marcam golos como marcaram agora. Marcaram golos a centrar que a bola entra na baliza. Deixa-me só fazer-te uma pergunta pelo que tu estás a dizer. Tu dizes isso, porque digamos, é o teu... É convicção? É por convicção ou é teu antiportismo? Fala mais alto e tu não consegues dizer outra coisa. É uma verdade que eu fico quase tão contente em ver o Porto perder como o Sporting ganhar. Isso é uma verdade. Mas agora quando estamos aqui a falar seriamente, não é? E o que eu estou a dizer é isso, que neste momento não há nenhuma equipa, a meu ver, que joga um futebol que se digne de dizer que é um futebol de condição. Isso eu percebi, isso foi a primeira parte da tua resposta, mas a segunda parte, falaste de Porto depois. Sim, quem diz o Porto, diz o Braga, diz esses clubes todos. Mas Ferreira não joga bom futebol? Não, o futebol é enredado. É o futebol da Real Madrid, mas... Se me disseres assim, para o Passos de Ferreira, para a equipa que nós conhecemos para estar a jogar um bom futebol, se calhar até está a jogar um melhor futebol. Agora, a pergunta é, há alguma equipa que esteja a jogar bom futebol? Eu não vejo nenhuma equipa a jogar bom futebol, a não ser o Benfica aqui hoje. Achas, por exemplo, que um Benfica... Eu não vi um bom jogo do Porto. Mas achas, por exemplo... O Benfica não é deste campeonato. É do Aves. Falcão, diz-me uma coisa. Por exemplo, se tu visses nesta fase um Porto e o Benfica já numa Liga Espanhola, achas que estavam a lutar por quê? Pelo meio da tabela? Rui, isto é assim, tu às vezes quando o artista é fraco e o palco é grande, o artista supera-se, não é? Por isso não posso dizer que se calhar o Porto ou o Benfica até poderiam ter bons resultados na Liga Espanhola. Agora, então é toda uma grande subjetividade. É muito subjetivo. São clubes portugueses a jogar no campeonato português. Vítor, tu, que em relação a convenceu-te o Benfica, achas que é o que apresenta melhor no nosso campeonato? Sim, penso que sim. É a equipa que melhor joga. Muito, comparativamente ao Porto, será o que está mais, enfim, que é o tradicional e é o Real. Não é mais isso, quer dizer que seja mais sim, mas acho que o Benfica tem um futebol mais bonito que o Porto. Não quer dizer que seja ataca mais, tem como o Pedro diz, tem uma linha avançada acima da média. Achas que muito a mão dos treinadores faz a diferença neste aspecto? Eu acho que sim. Digamos, a filosofia de um e do outro. Sim, também. Até na construção dos plantéis, claro. O Jesus privilegia aquele ataque pelas alas, em massa, com 4, 5 jogadores, enquanto o Vítor Pereira prefere aquele futebol de posse. Também não tens alas para jogar? Como é que podes querer jogar pelas alas? Temos um que veio da nossa academia, da nossa recente academia, o Varela. Silvestre Varela. O Olival agora é academia. Nós recorremos, foi mais um dos jogadores que nós temos lá. É uma estrela, fui buscar uma estrela. E tem alas. Agora, o Vítor Pereira joga no meio campo, claramente. E o Benfica não, é nas alas e tem uns bons avançados. Se formos a ver, o Benfica tem mais 7 golos marcados que o Porto. Joga para não perder, digamos assim.
primeiro lugar, há que garantir... Não, se jogasse para não perder, jogava para o empate. O Vítor Pereira joga para ganhar. Pois, mas para ele chega o 2-0. Nota-se contra o Porto, não. Contra o Benfica jogou para ganhar. Aquelas substituições, meter os defesas e realmente... Arriscou bastante. Arriscou muito. O Porto joga para ganhar e joga para empatar quando tem que empatar. O problema é que o Benfica joga sempre para ganhar e às vezes perde. Ainda não perdeu, esta época ainda não perdeu. O futebol é isso mesmo. Em 2 campeonatos e meio, estamos a falar em 2 campeonatos e meio, quase 3 campeonatos, o Porto tem uma derrota. Pois, é consistência defensiva do que o Porto Benfica sempre apresentou. Mas é consistência e não só. E também de jogar com 2 guarda-redes, alguns jogos. Pronto. Sim, também. Podemos emprestar o Arthur. Vítor, algum jogador que gostasses, enfim, te chamasse a atenção particularmente nesta primeira metade? Vamos nós começar outra vez a falar do Sporting. Sim, Acho que uma espécie de um jogador assim, olha, que se tenha revelado, isto realmente é um bom jogador. Sim, o Lima. O Lima foi uma agradável surpresa ter ido para o Benfica, felizmente, porque acho que se tornou um jogador... Na altura foi um bocadinho incompreendida essa transferência, o que é que tinha lá o Rodrigo, foi mais uma surpresa ele não ter vindo para o Porto, na altura. Falou-se nisso? 4 milhões ainda é algum dinheiro para o Porto. Falou-se bastante que havia 2 clubes interessados, pelo menos que era o Benfica e o Porto. E na altura... Também deve ter sido dos poucos jogadores em que o Porto não se antecipou. Exatamente. E eu entendi e eu vi justificações que era um jogador já com alguma idade, 29 anos, mas agora como o Porto vai buscar jogadores de 35, não sei se terá sido esse o problema. Foi o problema. Pedro deve ter mais... Primeiro concordo, o Lima revelação. Um jogador que está cá há 5 anos ou 6 anos, só agora que é revelação? Acho que não. Não, mas já era bom em Braga. Revelação. Já era bom em Braga. Foi uma agradável surpresa no Benfica. Geralmente é a revelação no aspecto de destacar. É a revelação de um jogador que sai de um clube como o Braga e dá para o Benfica e consegue se afirmar. Tem contribuído bastante para a nota artística que tu falas, ó Pedro. Contribuiu tanto como o Cardoso, se calhar o Cardoso marcou mais golos. Tem 13 golos. Sim, mas o Cardoso é outro jogador com o Lima ao lado. Jogador de destaque, eu penso que é este. Até tenho 2. É o Jackson Martínez, porque é um jogador que vem... um jogador que vem de um campeonato mexicano, ninguém dava nada por ele, aliás, criticou-se os 8 milhões e tem-se visto que é um avançado fora de série. Discordo. E outro, isto sim é que é um jogador, não é revelação, lá está, não é revelação, mas já está aqui há muito tempo, mas isto sim é um jogador, porquê? Porque é um jogador que vai falar do Ismael, valeu muitos pontos ao Sporting, que, penso eu, conseguiu segurar as pontas mesmo, porque se não fosse as defesas do Rui Patrício, em muitos jogos o Sporting, se calhar estamos a falar agora de uma situação catastrófica, já, foi o melhor jogador se o Sporting fez 15, foi o melhor jogador em 12, e agora vimos com o Beira-Mar, um jogo, por amor de Deus, que aquilo até meteu dó, o Sporting jogou mal. Viste o jogo? O Beira-Mar jogou mal. Viste o jogo? E o Sporting viste o jogo? Não, o Rui Patrício, mais uma vez. Mas viste o jogo? Viste o jogo? Vi o jogo, sim. Mas devias umas palas. Não. Vi que aos 90 mais 2 e já vinham em passo. Os guarda-redes estão lá para cumprir a função que é defender a bola. Por isso é que nós vamos chegar lá no final da época com 10 milhões. Deve estar enganado que o Patrício não está com 10 milhões, meu caro. O Elton mais. O Ventura, aliás, tem alguns que queiras mencionar? Neste âmbito? De jogadores de destaque. Tem destacado assim, este realmente teve uma boa primeira época. Eu acho que o Lima. Eu acho que o Lima foi o jogador que se veio afirmar com uma classe de top. Quer dizer, um jogador que nós, geralmente, quando um jogador sai de um clube vamos de segundo nível, como o Braga, e vai para uma equipa, como o Sporting, como o Benfica, e chega lá e se afirma da maneira como o Lima se afirma, e o que ele dá à equipa, não é? O Lima dá perfume ao Benfica, e eu acho que tem feito golos fantásticos, e eu acho que o Lima foi pena ao Sporting não ter ido buscar o Viol. Eu tinha aqui também gostava, eu ia fazer a pergunta qual seria também a equipa sensação e a equipa desilusão, mas acho que a equipa desilusão vamos avançar, porque
É bom sinal, é bom sinal que seja o Sporting, porque... Falaste há um bocado, diz. É bom sinal que o Sporting seja uma desilusão, porque ninguém estava à espera que o Sporting tivesse este tipo de prestação, por isso é uma desilusão, infelizmente pelos maus motivos. Mas não é só uma desilusão, é uma desilusão atrás de desilusão. Não percebo bem o raciocínio, mas está bem. Não, é uma desilusão atrás de desilusão. Para o ano a mais. Se não fosse desilusão, era porque o Sporting não era uma boa equipa, nem tinha capacidade. As expectativas eram elevadas e foi uma desilusão, eu percebo. Só o facto de estarmos a ter esta conversa aqui, só precisamente não é bom. Falando do Sporting, não é? Ia perguntar, há bocado falaste no Marco Silva, treinador do Estoril, também relembro o Paulo Fonseca, também é um jovem treinador do Passos Ferreira, o Nuno Espírito Santo, digamos, a nível de treinadores, vês aqui valores que estejam a disputar como treinadores? Vejo. Queres destacar algo também? Vejo e acho que... Há semelhança do que se faz com acho que é bom para o futebol português e tem-se visto, porque vemos equipes a jogar cada vez mais, os treinadores cada vez mais jovens, acabam, nunca passam por grandes mas necessitam, agora sim, esta jornada que tu falaste, necessita do próximo impulso, porque se não tiver, vão acabar por ser os Manuel Cajudas e os Manuel José de antigamente. Eles agora estão na fase em que eles agora vão ter que mesmo dar o salto. Treinadores como o Paulo Fonseca, como o Marco Silva, terão que passar para clubes com um patamar acima. Esse patamar acima, estamos a falar de um Braga, talvez que no Sporting, no Porto, no Benfica, não sei. Esta ideia, e passo para o Vítor também, para sermos um bocadinho mais rápidos, de ir buscar treinadores novos, é um bocadinho aquilo que o Porto fez com o Vilas Boas, não é? Sem grandes... Com o Mourinho? E com o Mourinho vinha do Benfica, não é? Sim, com os jogos. Para lá dar-nos uma ajuda. Mas não interessa. Mas a ideia já estava lá. Sim. A visão de ir buscar o adjunto foi do Benfica, à época. Sim. Só que foi naquele período conturbado do Benfica e se calhar só por isso é que ele saiu. Mas estava-te a perguntar, achas que esta ideia de ir buscar cada vez estrelas mais jovens, sem grandes provas, é uma aposta, enfim, que vai para... sucesso para manter. Pegou moda, digamos assim. Eu acho que alguns vão ter sucesso, outros vão ficar pelo caminho. Como é natural. Mas, no entanto, temos aqui, temos aqui 3 treinadores, sinceramente, todos jovens. Já tivemos o Jorge Costa, que já ninguém sabe onde é que ele anda. Temos agora o Sérgio Conceição, que já saiu e se calhar também ninguém vai saber para onde ele vai. E há outra coisa que eu também não percebo, é que qualquer jogador que passe pelo Porto vai logo para treinador. Não sei se aquilo faz parte do contrato, não faço ideia. Eu acho que isso até deve ser considerado como um elogio, porque ganham competências, e vê-se que têm sucesso. Tu chama-lhe competências, eu posso chamar outras coisas. Nenhum jogador do Porto tenha tido sucesso como treinador. Nenhum jogador do Porto? Diz-me lá um... Tem um sucesso relativo. Não sei. Não houve nenhum, está a dizer que tem sucesso. O Domingos, sucesso. Foi despedido. Foi despedido? Sim, mas no Braga chegou à final da Liga Europa. Sim, mas o Braga foi um clube de segundo nível. Quando estamos a falar de sucesso, estamos a falar de clubes de top. Do Sporting, não é? Foi despedido. Mas quer dizer, saiu pela porta grande, porque o Sporting... Eu acho que qualquer pessoa que é despedida nunca sai pela porta grande. Ele não foi despedido do Braga, ele foi despedido do Sporting. Foi o maior tiro no pé que vocês deram. Então, o Domingos, até chegar ao Sporting, foi sempre uma carreira em ascensão. Culminou com a presença na final da Liga Europa. Na Liga Europa. Teve um segundo lugar no campeonato. Segundo lugar que perdeu no último jornada. Mas aí, calma, isso aí também estar a falar do Braga também aqui não é exemplo de grande coisa. De qualquer das formas, conclusão, o Benfica, o Domingos teve provas dadas, teve. Sim, Rui, e foi isso que o fez. Mas faltou-lhe o clique. Foi isso que ele levou ao Sporting. Mas ele apanhou um ano no Braga que foi levado ao colo. O Leonardo Jardim também é um treinador novo. O aspecto não parece, mas é um treinador novo. Foi despedido agora do Olympiacos, em primeiro, com 12 pontos de avanço. Liga Europa, foi despedido nas meias finais da taça. Porquê? Porque as exibições não estavam a agradar ao Presidente. Falta a nota artística. Falta a nota artística. Não, eu acho que um treinador destes, para dar o grande salto, vai ter que passar obrigatoriamente por um Porto ou por um Benfica. Muito bem. Vítor, temos nos primeiros, enfim, nas equipas que vão às ligas europeias, Porto, Benfica, Braga, Passos e Rio Ave. Neste momento. Achas que acreditas que no final do campeonato isto vai ficar tudo diferente? Digamos, vai ser reposta a verdade, entre aspas. E vêm aqueles clubes tradicionais a ocupar estes espaços.
Alguns sim, penso que sim. Achas que vês aqui estes clubes a começarem a ceder e os maiores penso que sim, porque como foi dito há um bocado, a primeira volta do campeonato não é barómetro para nada. Eu já vi o Rio Ave fazer grandes primeiras voltas do campeonato e depois chega na segunda. Ao contrário. Já teve já no último e depois ganhou quase os jogos todos. Carlos Brito. Também já vi o Rio Ave na primeira volta e o Rio Ave, quem fala do Rio Ave, noutros clubes. Nós temos um exemplo, o Felgueiras, quando esteve na primeira divisão, por acaso coincidência, até era o Jorge Jesus, o treinador, acaba a primeira volta em 5º lugar e deixa em último, na segunda. É o caso mais flagrante. Não é barómetro, realmente. Mas em muitas coisas, a amostragem é o que está aqui, não é? Está bem, mas estamos a falar. Eu não duvido, na lista que eu disse, eu não duvido, por exemplo, seja Porto, Benfica e Braga, agora não vou dizer se calhar a ordem, não é? Não se sabe. Muito provavelmente o Passos Ferreira e depois aquele 5º lugar é que poderá variar ali, Rio Ave, Guimarães, poderá vir o Sporting lá chegar. Mas neste momento temos ali uma grande massa. Vítor, desta primeira volta, o que é que tu achas que se pode destacar como o mais positivo e o mais negativo? Se é que vislumbras alguma coisa, assim que te salte. Estás a falar em relação a... Em termos gerais. O mais negativo, sem dúvida, é o Sporting. Não está minimamente a contar por uma primeira volta como o Sporting fez. Mais positivo? O mais positivo, o Porto e o Benfica. Confirmação? Sim, a confirmação. Arbitragens? Acho que está... As arbitragens, acho que este ano, para já, têm estado, sim, positivo. Pedro, acho que não é por aí. Alguma coisa que era ressaltada positiva? O negativo toda a gente já disse, o Sporting, não é? Que realmente não está aquém das expectativas. Isto aqui envolve tudo, não envolve só a classificação, envolve a arbitragem, envolve assistências nos estádios, envolve transmissões. Isso é outra coisa negativa que deve estar aqui bastante. Casos muito polémicos ou não. Digamos que estou a falar em termos gerais, não estou a falar só em classificação, isso já falamos. Bem, alguma coisa que queiram destacar, também não tem que destacar, só alguma coisa que chamar a atenção. A assistência é um caso destacado. As assistências, mas eu penso que isso tem a ver com um bocado com a conjuntura que o país atravessa, não é tanto, se calhar tanto pelo nível de futebol. Pelo negativo, o Sporting, claramente. O Sporting este ano já roçou o cenário catastrófico. O Sporting andou ali na zona de descida, quase com meia volta do campeonato. Com um clube como o Sporting é um cenário catastrófico mesmo. Depois tudo que rodeia neste momento. Isso também acho que já falámos um bocadinho, não vale a pena estar sempre a bater no ceguinho, né? Eles não aprendem. Antes de irmos aqui à nossa produção de jogadores e depois também à parte final, duas outras perguntas que eu tinha aqui que gostava de fazer a cada um de vocês, que não tem muito a ver com o Sporting, tem a ver mais convosco, que podia começar ali pelo Falcão, que tem a ver com o seguinte. A pergunta que eu tinha preparada para agora era perguntar-te a ti o que é que o Sporting tem que os outros clubes não têm e que te faz a ti ter essa paixão pelo Sporting. Dívidas. Rui, o que é que o Sporting tem que os outros clubes não têm? Isso é uma pergunta que eu podia estar aqui a falar. O que é que o Sporting e os outros clubes não têm? O Sporting tem a mística, tem a alma, tem os valores, tem a honra, Não. Deus, não é? Há clubes que honra e dignidade não se atribuem, são adjetivos que não se aplicam. E o Sporting tem isso, não é? Tem essa clareza, tem simplicidade ao mesmo tempo. Quando é que sentiste isso? Quando? Quando é que sentiste isso? Eu acho que todos os sportinguistas sentem isso. Não sou só eu. Não. Ou foi herdado? Faz parte do clube. E do dia-a-dia do clube e do percurso que o clube faz. Tu não vês o Sporting falaram agora e certos clubes do Norte agarram-se ao Paulo Pereira Cristóvão porque foi fazer um depósito, mandou alguém que é uma pessoa exterior. Não, é uma pessoa exterior ao Sporting. Exterior não. E tentam logo colar. Desculpa lá, esta pergunta eu gostava de fazer. Tentam logo colar a imagem a dizer nós não somos os únicos, não é? Porque estão manchados. Por muito que se lavem, estão sempre manchados. Quer dizer, as notas não saem. Não saem, aquilo não vale a pena. E nós continuamos íntegros, com dignidade, continuamos a sofrer, a cair e a levantar. E vamos continuar a lutar. E o Sporting vai continuar a ser o que é. Os Sportingistas são os melhores adeptos? Rui, não tenho dúvidas nenhumas acerca disso.
Não tenho dúvidas nenhuma acerca disso. Os sportinguistas são... já dissemos isso, que se isto tivesse a acontecer no Porto, no Benfica já aconteceu, mas o Benfica tem uma massa associativa muito grande e muitos não vivem cá, não veem muito aqui as notícias. Mas se acontecesse no Porto... Mas mesmo cá são 6 milhões. Se acontecesse no Porto, faziam o que fizeram ao Saddam Hussein, pá, era linchamento público, ou Pinto da Costa, não tenhas a menor dúvida. Então, não, por menos atiram bombas para dentro dos carros. É Sporting forever. Rui, o Sporting tem pronto, esse valor, essa mística que... Muito bem, acho que está respondido. Agora, Vítor, ia-te perguntar a ti o seguinte, ser-se benfiquista aqui no Porto e no Norte, digamos, é diferente do que ser benfiquista ali na capital? Digamos, tem que se ter mais qualquer coisa a ser benfiquista cá do que ser-se lá? Ou não existem diferenças? Não, é diferente. Quais são as diferenças? Ter a lidar com certas pessoas que são muito complicadas, essa é uma grande diferença. Viver no território inimigo nunca foi fácil. Tu em algum lado te inibiste de assumir o teu benfiquismo? Em casa assim, eu vou, mas vou estar caladinho porque não convém-me. Basta ir ali a Contumil. Isso acontece? Sim, é lógico que não vou ali à vontade, não é? O clima ali de terror. Então diz lá, quais são... Embora a grande força do Benfica, por acaso, está no Norte. Não no Porto, mas no Norte todo. E em que é que isso difere com o benfiquista de lá atrás, por exemplo? Estes são o tipo de problemas que eles lá não imaginam que existem. O benfiquista de Lisboa tem uma guerra aberta e declarada com o seu vizinho e eterno rival, que é o Sporting. E eu, como várias vezes que vou ao Estado da Luz, há coisa que me custa ouvir, é o benfiquista de Lisboa, que estão lá deles ao meu lado, que detestam o Sporting e dizem bem do Porto. Isto para mim, como benfiquista do Norte, custa-me ouvir. Às vezes até já lhes cheguei a dizer, vocês deviam viver lá em baixo e levar com eles, para ver se estavam aí com essa conversa. Não é? Porque o benfiquista de Lisboa é completamente diferente do benfiquista do Norte, completamente. E custa ver... Portanto, custa ver o benfiquista a defender estes gajos. Então é assim, posso complicar. Além de um benfiquista no Norte, além de ser ou sentir aquilo que o Falcão disse de Sporting, além disso, não tem que ter coragem. Digamos, é aquilo tudo mais coragem. Mais coragem. Muito bem. Pedro, eu te perguntava-te uma coisa que por acaso há um bocadinho aqui foi abordada, sem vocês saberem, que era a pergunta que eu tinha aqui feito, preparada para ti, que é o seguinte: o Porto sempre foi reconhecidamente um clube muito regional, ou seja, muito ligado à cidade e às pessoas da cidade, não é? E às tripas, digamos, e à feijoada. Essa ideia de ser um clube regionalista, não é? Defender uma região, achas que foi benéfica, faz sentido, ou por outro lado, digamos que foi como se pusesse muralhas à volta e não deixasse o clube crescer à medida que foi ganhando troféus? Não. E que foi o clube que mais troféus ganhou? Primeiro acho que é uma questão um bocado cultural, histórica. Como o Vítor disse, o benfiquista do Porto é diferente do benfiquista de Lisboa. Acho que não, acho que tem a ver mais com uma questão cultural. É assim, o Porto, coisa boa ou uma coisa estratégia má? Esta eu queria perceber, a tua opinião. É boa se não for levado ao extremo. Houve alturas em que o Porto se calhar levou ao extremo e não achei tão bem. Mas, no entanto, acho que é uma maneira diferente, mas necessária de abordar o dia-a-dia do futebol. Porque... Não achas que numa determinada fase... Até na política... Só esta questão só para, digamos, para exprimir mais aquilo que eu estou a pensar. Numa fase houve, digamos, um toque a reunir todas as forças da cidade para fazer do clube um clube grande. Sim. Mas a partir do momento em que ele se tornou grande, então aí não devia de ser aberto a outras pessoas para tornar o clube ainda maior. Temos um fenómeno não regional, mas mais para fora. Não sei, e daí eu dizer que acho que sim, mas eu daí eu dizer que acho que tem uma conexão muito grande com o fator social. Quem aqui no Porto não defende a regionalização? Nós próprios, em relação à capital, temos a mesma atitude que têm os adeptos do Porto, e o Porto é clube em si,
nós fechamos... São complexos de inferioridade. Tentar combater a centralização, não é? Dos benefícios serem todos ali para Lisboa. Por cima, Lisboa tem 2 grandes clubes, nós aqui só temos um. Já tiveste 2. Fizeram a questão feita de acabar com um. Mas pronto, nós vemos, eu acho, Rui, que o Porto fez bem, faz bem, na medida certa. Quando passa... Isto é como tudo, quando fugimos ao equilíbrio. Rui, muito bem. Vocês aqueles anos diziam que atravessar a ponta estavam na moraria. Só para terminar. E agora temos que atravessar a ponta todos os dias para ir treinar. A tua pergunta que fizeste ao Pedro em relação ao Porto ser um clube regional, isso foi uma estratégia que já foi mostrada na televisão por antropólogos, em que mostraram evidentemente que foi uma estratégia do Pinto da Costa para conseguir ganhar o poder do Porto e conseguir pegar nesse poder e neste ódio do Norte contra o Sul. E foi isso que o Pinto da Costa se agarrou para hoje o Porto ser o que é e o Pinto da Costa ser visto como é. Isto foi tudo uma estratégia. Foi tudo uma estratégia que o Pinto da Costa utilizou para... Exatamente. Baseada na gala do Asterix. Mas está aprovado baseado na gala do Asterix. Vamos avançar, que estamos a ir muito rapidamente para o final. Íamos então ao jogador agora mais... à pontuação aos jogadores. Pode-se começar por ti, Pedro. Os 3 pontos. 3 pontos vou dar ao Alexandre, porque está a subir de forma. Está a justificar o investimento que o Porto fez nele. Marcou um golo um bocado fortuito, tenho que reconhecer. Não foi de propósito. Mas foi. Até me admira não dizerem que foi de propósito. Chutou para lá, ela entrou. Chutou para lá. 2 pontos para o Ismailov, mesmo com uma muleta conseguiu marcar um golo. Ou seja, chega aqui ao Porto, joga, marca golos. No Sporting nem jogava, nem treinava, nem marcava golos. Desculpa, já chegou a marcar uns golinhos. E 1 ponto para o Rui Patrício, porque mais uma vez São Rui Patrício a salvar o Sporting. Muito bem. Vítor. 3 para o Lima. Sim. 2 para o Sálvio e para a defesa do Porto que se enganou. O Alexandre, exatamente. Um ponto é sempre a brincadeira. Muito bem, mas estás no teu direito, Falcão. Pronto, eu dou 1 ponto ao Carrilho pelo grande golo que marcou. O segundo ponto dou ao Patrício, porque realmente continua a mostrar que é o melhor guarda-redes a jogar em Portugal. E o terceiro do Capel, porque é aquele jogador que continua sempre a puxar pela equipa e parece que nunca acaba as é curioso. E que vai para o Porto para lá. Sim, se calhar. É engraçado que no ano passado os pontos, normalmente o mais pontuado e o a seguir, normalmente entre o James e o Rodrigo. Este ano realmente não aparecem aqui. Ele podia ter dado o Joãozinho do Beira-Mar, agora esta semana já não dá o passaporte. Estamos a aproximar muito rapidamente do final. É nesta parte, digamos, que tem o privilégio, uma vez que jogamos em Alvalade, de ser aqui o Falcão a fechar o programa com 2 perguntas aqui aos seus colegas de programa. Força, Falcão. Então, eu vou começar aqui pelo meu colega da segunda circular e perguntar-lhe se o vermelho que o Paulo Vinícius levou se foi com alguma intenção de não jogar contra o Benfica, se há aí algum indício de jogada menos clara. Se houvesse intenção, acho que deviam levar os 11. Não sei se ganhavam. Não sei porquê do Paulo Vinícius. Um vermelho direto numa jogada do meio campo. Ok, eu também vou ser sincero e vou dizer que não vi o lance. Já ouvi falar, já ouvi comentários, não vi o lance. Agora, é assim, será que ele é tão bom jogador? É o único central disponível que o Braga tem. O Braga tem o Douglão lesionado, o Nuno André Coelho lesionado, tem o Paulo Vinícius, foi uma chegada final, tem o Asco, mas o Braga se vir apertado apaga a luz, por isso não te preocupes com o Braga. Estás a perceber? Falcão. Ali aos nossos colegas de Contomil, gostava de te perguntar se agora com esta realidade do envelhecimento da população mundial e em Portugal, se esse envelhecimento da população se está a refletir no futebol, nomeadamente no Futebol Clube do Porto, agora com as contratações do Ismailov. Eles até estão a avançar mais rapidamente. Se esse problema do envelhecimento da população, neste caso do plantel do Porto,
não irá dar lugar a criar, se calhar, uma unidade de cuidados continuados ali no Olival para conseguir manter os jogadores ativos? Não. Temos um a jogar com muletas, com 30, os Mailov, pelos vistos, não há problema. Se está com muletas é porque tem algum problema, não é? Só não precisava de muletas. Olho para o Banco do Porto a jogar na Luz e a média de idades é 21 anos. Olho nesse jogo para o Banco do Benfica, só 27. Não sei, eu não acho que sejamos um clube. Não há necessidade então, de criar uma mescla unidade de experiência e de continuar. 27 não jogou Lies. Acho que somos uma mescla. Só o Lies ainda arrebenta logo. O Ismael Lova arrebenta logo com a escala. Não, mas eles não. Quando chegar um, sai o outro. O Ismael Lova é que tem? Tem 35 anos. Não, tem 30. Não. O Ismailov tem 30. O Ismailov tem 30. O Edson tem 35. O Edson tinha um sonho, ser campeão em Portugal. Teve aqui 5 anos, não conseguiu. Pedro, ainda não acabou, ainda não fechou o mercado. Também algum concorrente. Vê lá. E é bem Roger Miller, acho que aí já não assaltaram o Roger Miller. Bom, bem, esta parte realmente é sempre divertida. O Rui Costa chegou com 22 ao Benfica. Rui Costa chegou com 22. Falcão, Vítor, Pedro, mais uma vez obrigado pela vossa presença. Obrigado, chegamos então ao final de mais um programa na Casa dos Grandes. Prometemos voltar para a semana, então até à próxima semana.